Muito bem, meus queridos amigos, que a paz esteja com todos vocês. Vamos lá de novo, né? A gente deixar a mensagem da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre mais um erro dos nossos antepassados, né? Hoje eu vou falar do homem chamado Sansão. Mas antes, se você vai me assistir do YouTube, eu já peço que você deixa aí o seu like, tá? Se você já é inscrito, compartilhe. Se você ainda não é, se inscreva também, deixa o seu like, que é o joinha, tá bom? Você que é do TikTok, do Instagram, também do WhatsApp e do Facebook, tá bom? Não importa a plataforma, né? Que você possa ser alcançado por Deus e que você possa dar atenção àquilo que você vai ouvir da parte dele, porque essas mensagens são preparadas por Deus, são inspiradas por Deus, não é coisa da minha cabeça, né? Não é algo que eu invento, mas são inspirações que o Espírito Santo ele tem me dado, tá? Então, Sansão, que é o nosso personagem de hoje, ele foi um homem que foi consagrado a Deus desde do ventre da sua mãe, né? Foi fruto de um milagre, né? Seu pai Manoá, mas a sua mãe tiveram Sansão, e Sansão, o propósito de Deus na vida dele era que ele fosse o juiz de Israel, né? Que era um homem que foi consagrado a Deus desde o seu ventre, né? Que Deus havia consagrado ele, né? Era um homem que tinha a presença de Deus, que tinha o Espírito de Deus na sua vida, que teve tudo para ser bem sucedido, mas infelizmente ele acabou optando pelo caminho errado, né? Sansão era o tipo de pessoa que gostava de viver entre os filisteus, né? Era uma pessoa que, pela força de Deus, ele venceu muitos filisteus, mas gostava de estar no meio deles, né? Sansão era uma pessoa mulherengo, melhor dizendo, que gostava das filisteias, né? Até que, infelizmente, um dia o preço veio, né? O preço acabou chegando. Sansão é aquela pessoa que acha que sempre... Sansão ele é o retrato, né? Melhor dizendo, daquela pessoa que acha que sempre vai haver uma oportunidade para ela. Inclusive, eu tenho até um vídeo no meu canal antigo que fala sobre não abuse da misericórdia de Deus, né? Que eu também falo sobre o Sansão. Então, o Sansão, ele era esse tipo de pessoa, né? Que ao mesmo tempo que ele vencia os filisteus, mas ele gostava de estar no meio deles. Brincava com aquilo que era sério, né? Brincava com aquilo que não deveria brincar, até que o pecado cobrou a conta. Então, meu amigo e minha amiga, isso é uma lição para nós, para você que me assiste, que tem pessoas que às vezes são igualzinho, né? Às vezes a pessoa ela quer estar na igreja, mas ela quer estar no mundo, ela passa uns dias na igreja, passa uns dias no mundo, fica um período de tempo na igreja, né? E daqui a pouco está no mundo novamente. Ou é aquela pessoa que ao mesmo tempo que está na igreja também está no mundo. É muito sério isso. E ela acha que Deus sempre vai ter misericórdia dela, ela acha que Deus sempre vai ter piedade dela, ela acha que Deus sempre vai dar uma chance para ela, né? Só que a gente tem que entender uma coisa, que tudo tem o seu fim. Eu já falei várias vezes sobre isso, sobre a eternidade, né? Inclusive até um vídeo anterior a esse eu falei sobre isso,
que hoje a gente está aqui, hoje a gente está respirando, hoje a gente está com saúde, graças a Deus por isso, mas amanhã a gente pode não estar. Como eu conheço, que eu já falei no outro vídeo anterior, eu conheço várias pessoas, eu conheci várias pessoas que estiveram entre nós, que eu conheci, que eu tive amizade, né, que partiram, né? Teve pessoas que eu conversei como eu já falei no outro vídeo, pessoas que eu conversei num dia, no outro dia faleceram, pessoas que eu conversei uma semana, na outra semana se foram. Então, meu amigo e minha amiga, nós não podemos brincar com aquilo que é sério. Às vezes tem pessoas que ela brinca muito com a salvação, brinca muito com a vida dela com Deus. Faz coisas que Deus não se agrada. Ao mesmo tempo que a pessoa está na igreja, quer estar na bagunça, quer estar no caminho errado, quer estar aonde não deve estar, né? E às vezes a pessoa ela tem aquela ilusão, né? Não, mas Deus está me abençoando do mesmo jeito. Mas Deus está me livrando do mesmo jeito. Como livrou o Sansão, né? Mas por que Deus livrou o Sansão? Porque Deus teve misericórdia. Deus teve piedade de Sansão. Deus deu chance para Sansão. Só que tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo, né? Aí tem gente que gosta de usar daquela palavra de Lamentações, né? Ah, mas as misericórdias de Deus se renova a cada manhã. Concordo. Só que tudo tem um fim. Chega uma hora, não é que Deus vai se cansar, mas chega uma hora que Deus ele vai permitir que o mal entre. Porque a pessoa resiste tanto à voz de Deus, a pessoa brinca tanto com o pecado, que Deus ele é assim. A Bíblia diz que ele honra aqueles que o honram. Que Deus ele se inclina para aqueles que são humildes. Que Deus ele se atenta para aqueles que se voltam para ele. Agora a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa não se volta para Deus. A pessoa ela resiste à voz de Deus, aí vai chegar uma hora que Deus ele vai dar liberdade para o diabo fazer o que ele bem quer. A verdade é essa. Então, meu amigo e minha amiga, nós não podemos brincar com aquilo que é sério, não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu acho absurdo como existem pessoas que estão no mundo hoje, que ela fala assim, ah não, mas qualquer hora eu volto. Como uma vez eu escutei da boca de um rapaz, ah, eu vou me consertar primeiro, depois eu volto. Como se sempre fosse haver um amanhã, como se sempre fosse haver uma nova oportunidade. Não, nem sempre há. A nossa vida, a gente tem o tempo certo determinado que a gente vai partir. É como Jesus contou naquela parábola daquele rico, né, que fazia planos para essa vida e se esquecia do que é espiritual. Jesus ele diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, e para quem vai ser? Então tem muita gente que está brincando com coisa séria. Sansão ele brincou tanto com o pecado, gostava tanto dos filisteus, que morreu junto com eles. A Bíblia diz que Sansão matou filisteu mais na sua morte do que em vida. Mas isso é motivo de orgulho? De maneira alguma. De maneira nenhuma. Porque Sansão ele poderia ter matado filisteus em vida. Poderia ter sido bem sucedido em vida. Não precisava dele ter morrido junto com os filisteus. Tem pessoas que gostam tanto do pecado que ela vai morrer no pecado e vai ficar com o diabo pela eternidade inteira. Aí tem gente que assiste e fala assim, ah, mas o senhor está sendo radical. Não, estou falando a verdade. Podemos brincar com aquilo que é sério, não. Não podemos achar que Deus ele sempre vai estar lá para nos receber. Não podemos pensar desse jeito. Isso é um pensamento do diabo. Né? Ah, mas o filho pródigo voltou para a casa do pai. Concordo com você. Mas o filho pródigo não ficou indo e voltando. O filho pródigo não ficou dando uma voltinha lá fora e voltando.
O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, sofreu as consequências, ficou na miséria, desejou comida de porco. Aí depois ele voltou, mas ele não saiu mais. A Bíblia não diz que ele saiu novamente. Ele foi dar um rolezinho na volta, como diz o ditado lá fora, né? Foi dar uma voltinha lá fora e ele voltou de novo. Nada disso. E tem muita gente hoje que está brincando. Ela vai dar uma voltinha lá fora, fica na igreja, participa de um culto na quarta, na sexta está no boteco, enchendo a cara. Participa de um culto na sexta, mas vai para casa, fuma, bebe, está na pornografia, na prostituição, no adultério, na fornicação, né? Vive da maneira errada, na mentira, né? E acha sempre que para ela vai ter uma oportunidade. Não podemos brincar com coisa séria. Tá certo? Olha lá para você ver, Juízes, capítulo 16, Sansão ele fez desse jeito. Ó. Ele brincou tanto com o pecado, que o pecado cobrou a conta. Brincou tanto com aquilo que não devia, abriu o coração para a pessoa errada, se envolveu com a pessoa errada, contou o segredo da sua força, que era um voto de nazireu, de consagrado. Nazireu significa consagrado, de não cortar o cabelo, era um voto que Deus havia feito, era um voto que ele tinha com Deus, né? Que ele contou para a pessoa errada, e isso lhe custou a vida. Matou os filisteus depois, mas morreu junto. Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? A pessoa, ela ser tão usada por Deus nessa vida, mas por causa do pecado que ela brincou, acabar e ir para o inferno junto com o diabo? Não adianta. Né? Olha lá, versículo 20. Diz assim, ó. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm ali. E ele, despertando do sono, que ele dormiu no joelho dela, né? No colo dela. E ele, despertando, né, do sono, disse consigo, ou seja, ele falou com ele mesmo, né? Disse consigo mesmo, vou sair como antes, outra vez. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Ah não, eu vou ficar um pouco no mundo lá fora, daqui a pouco eu volto. Sempre a porta vai estar aberta. Sempre Deus vai me perdoar. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Porque pode acontecer da pessoa ir e não voltar. Cuidado. Não brinque com coisa séria. Valorize a sua vida. Não brinque com o pecado ele cobra a conta. Vou sair como mais outra vez, né? Ou seja, de novo, né? E me livrarei. Mas ele não sabia que ainda que o Senhor já havia se retirado dele, ou seja, a oportunidade dele acabou. Deus depois deu mais uma chance, o cabelo dele cresceu novamente, mas eu repito, ele morreu junto com os filisteus. Não precisava disso. Sansão ficou cego, foi levado para ser palhaço entre os filisteus, no templo do deus Dagon. Precisava disso? Não precisava. Mas por quê? Porque brincou com o pecado. Com o diabo a gente não deve brincar, não. Com o pecado a gente não deve brincar, não. Ele veio para roubar, para matar e destruir. E se você abrir a brecha, ele entra com tudo. Foi o que o Sansão fez. Então, meu amigo e minha amiga, fica essa palavra de alerta. O erro de Sansão. Não brinque com coisa séria. Não brinque com aquilo que não é brincadeira. Cuidado. Cuidado, porque a tua vida tem valor. E é você quem decide para quem vai ser, para Deus ou para o diabo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima, se Deus me permitir.